Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o inacreditável caso de Sharon Marshall. Galera, esse é um dos casos mais estranhos que eu já fiz. Inclusive, quando os detetives descobriram uma coisa referente a esse caso, nem eles meio que acreditaram. Então, eu peço para vocês, se vocês puderem, fiquem comigo aqui até o final. E se gostarem, deixa o seu like e um comentário para me ajudar nesse vídeo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Sharon Marshall nasceu em 6 de setembro de 1969, no condado de Wayne, no estado do Michigan, Estados Unidos. Quando adolescente, ela sentia que tinha muitas oportunidades à sua disposição que a levariam para um futuro brilhante. Sharon tinha o sonho de se tornar tenente-coronel das Forças Armadas dos Estados Unidos e ingressar na NASA. Ela estudava bastante para isso e era considerada uma das melhores e mais brilhantes alunas de sua classe. Segundo pessoas próximas, ela era uma jovem muito inteligente e com um coração bondoso. Após terminar o ensino médio em 1986 em Forest Park, na Geórgia, Sharon ganhou uma bolsa integral para o Instituto de Tecnologia da Geórgia, com o plano de estudar engenharia aeroespacial para poder realizar o seu sonho de trabalhar na NASA. Apesar dessa oportunidade incrível, Sharon nunca foi para a faculdade porque guardava um segredo. Ela engravidou do namorado durante os últimos meses do ensino médio, porém, ela nunca contou a ele sobre o bebê. Sharon conseguiu esconder bem o seu segredo e acabou dando à luz a um menino que, em seguida, foi dado para um casal rico do Texas. A gravidez abalou os planos de vida de Sharon e, em certo momento, ela até tentou fugir com o namorado, mas sem sucesso. Depois de perder a chance de frequentar a faculdade, Sharon acabou se mudando para Tampa, na Flórida, para um novo começo com um homem chamado Frank. Apesar de ter se mudado com Frank, Sharon começou a namorar outro homem, e ela logo ficou grávida pela segunda vez. Ela novamente decidiu não contar ao pai do bebê sobre a gravidez. Porém, desta vez, ao invés de dar a criança para adoção, ela optou por criá-la junto com Frank. Sharon deu à luz ao seu filho, um menino chamado Michael Gregory Marshall, em 1988. Frank e Sharon tinham um relacionamento complicado. Não está claro como era o relacionamento deles. No entanto, eles cuidavam bem de Michael. Frank era pintor, mas devido a ele frequentemente sentir dores em suas costas, ele raramente trabalhava. Por conta disso, Sharon acabou se tornando uma stripper para poder sustentar a família. Seus colegas de profissão a achavam gentil e simpática. No trabalho, ela fez amizade, em especial com uma moça de 18 anos, chamada Cheryl Começo. Apesar da amizade das duas, Frank, companheiro de Sharon, não gostava muito de Cheryl, e eles costumavam discutir sempre que se encontravam. Segundo relatos, os dois já tinham se envolvido em um breve relacionamento. Em um fim de semana, em 1989, Frank, Sharon e Cheryl fizeram uma viagem de barco juntos, onde Cheryl e Frank acabaram tendo uma forte discussão. Após o ocorrido, Cheryl supostamente denunciou Sharon aos serviços sociais por adulterar sua renda como stripper. Sharon estava escondendo parte do dinheiro que ganhou para continuar recebendo ajuda do governo, mas após a denúncia, a assistência social cortou o benefício que Sharon recebia. Enfurecido, Frank foi para o clube onde Cheryl trabalhava e a confrontou. Testemunhas relataram que Frank deu um soco no rosto da mulher durante a briga. Pouco tempo depois, Cheryl deixou a casa de seu pai, com a qual morava, para viajar com um amigo e ficou de ligar para dizer se havia chegado em segurança. Mas o pai de Cheryl nunca recebeu essa ligação, então ele resolveu relatar seu desaparecimento. O carro de Cheryl, um Corvette, foi encontrado abandonado no aeroporto e uma investigação se iniciou. Frank e Sharon se tornaram os principais suspeitos, mas por anos nenhuma evidência surgiu para conectá-los ao desaparecimento de Cheryl. Os dois rapidamente fizeram as malas e deixaram a área, o que só aumentou a suspeita sobre eles, especialmente porque eles costumavam usar nomes diferentes enquanto viajavam. Em 1989, Frank e Sharon se casaram. Frank afirmou que se casou com Sharon para dar o seu sobrenome ao filho dela, embora o casal sempre usasse nome e sobrenomes diferentes. Algum tempo depois, eles se fixaram em Tulsa,
no estado do Oklahoma, onde Sharon, mais uma vez, começou a trabalhar como stripper. Sharon fazia amigos facilmente em todos os lugares que o casal ia, mas ninguém parecia gostar de Frank. Diziam que ele era uma pessoa agressiva e desagradável. Em certa ocasião, Frank entrou em uma briga com outra dançarina com quem Sharon trabalhava. E quando essa mesma dançarina gritou para ela que ela deveria deixar Frank, Frank disse: "Se ela me deixar, eu a mato." Mal sabia Frank que Sharon estava planejando fugir para ficar com um homem que ela conheceu no clube onde trabalhava. Sharon queria deixar Frank, mas ela estava com medo do que ele poderia fazer com ela ou com seu filho Michael. Antes que pudesse ir embora, Sharon foi vítima de um acidente repentino. Ela foi encontrada por 3 pessoas, inconsciente em uma rodovia e parecia ter sido vítima de um atropelamento. Quando chegou ao hospital no dia seguinte, Frank alegou que no momento do acidente, ele estava dormindo em um motel próximo esperando por Sharon, enquanto ela voltava com as compras. Sharon nunca conseguiu se lembrar do que realmente aconteceu. Seus amigos do clube a visitavam com frequência no hospital e diziam que ela estava se recuperando muito bem, mas Frank logo os proibiu de vê-la, sem dar qualquer explicação. 5 dias após o acidente, Sharon faleceu devido aos ferimentos. Muitas pessoas começaram a suspeitar das atitudes estranhas de Frank, especialmente porque Sharon estava se recuperando bem antes de morrer de forma repentina. O médico também estava desconfiado, e com base nos hematomas que ele notou no corpo de Sharon, ele classificou a morte dela como homicídio, e até disse que o ferimento na cabeça dela que a matou pode não ter sido causado por um veículo. Embora ninguém pudesse provar que foi Frank que atropelou Sharon ou que ele possivelmente a matou enquanto ela estava no hospital, muitos chegaram a essa conclusão, ainda mais pelo fato que foram apenas os colegas dela que pagaram pelo enterro. Frank não perdeu tempo e logo entrou em contato com as companhias de seguros de vida para reivindicar uma apólice no valor de $80 mil que tinha no nome de Sharon. Essa apólice, inclusive, havia sido feita poucos meses antes da morte da mulher. O problema era que Frank costumava usar apelidos, e assim, o número do seguro social que ele forneceu não era compatível com seu nome. Depois de algumas tentativas, ele finalmente forneceu seu verdadeiro nome para a seguradora, Franklin Delano Floyd. Foi aí então que todas as falcatruas de Frank vieram à tona. Logo descobriu-se que ele tinha um longo histórico criminal. Antes de eu continuar com o vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre a infância e adolescência de Frank. Franklin Delano Floyd nasceu em 17 de junho de 1943, em Burnsville, no estado da Geórgia. Filho de Thomas e Della Floyd, ele é o mais novo de 5 irmãos. Pouco tempo depois do primeiro ano de vida de Frank, seu pai alcoólatra faleceu de insuficiência renal e hepática. Sua mãe lutou para sustentar os filhos sozinha, mas os gastos eram muitos, e ela não conseguiu, e acabou os colocando para adoção. Em 1946, quando Frank tinha 3 anos, ele e seus irmãos foram colocados aos cuidados do Lar de Crianças Batistas da Geórgia, em Hapeville. Lá, Frank foi intimidado por outras crianças por ser considerado delicado. Ele também foi submetido às duras punições por parte da equipe do local por conta de seu comportamento. Frank costumava ter problemas por brigar e roubar. Em 1959, aos 16 anos, o lar de crianças colocou Frank sob a custódia de sua irmã, Dorothy, após ele ter fugido e invadido uma casa próxima para roubar comida. Devido ao seu mau comportamento, ele também acabou sendo expulso da casa de sua irmã, e então decidiu ir para Indianápolis para procurar sua mãe. Frank descobriu que ela havia se tornado uma prostituta. Ele fez com que ela o ajudasse a falsificar documentos que lhe permitissem ir à Califórnia para se alistar no exército dos Estados Unidos. No entanto, o exército dispensou Frank 6 meses após descobrir que ele era menor de idade e que seus documentos foram falsificados. Ele então voltou para Indianápolis e tentou reencontrar sua mãe, mas sem sucesso. Sem ter para onde ir, Frank viajou por todo o país. Sua mãe dela acabou falecendo em 2 de julho de 1968 e acabou sendo enterrada em Chicago, Illinois. Em 19 de fevereiro de 1960, aos 16 anos, Frank invadiu uma loja de departamentos na cidade de Inglewood, na Califórnia, para roubar uma arma. A polícia foi acionada e chegou rapidamente, resultando no tiroteio no qual Frank foi atingido no estômago.
Ele foi levado às pressas para o hospital, onde fez uma cirurgia de emergência. Depois de se recuperar, ele foi enviado para uma instituição de jovens, onde ficou cerca de 1 ano. Em 1961, ele foi preso por ter violado sua liberdade condicional após ter ido pescar com um amigo no Canadá. Em 62, Frank voltou para Rapeville e arrumou um emprego no Aeroporto Internacional de Atlanta. Um mês depois, ele foi condenado a cumprir de 10 a 20 anos de prisão na penitenciária estadual da Geórgia, em Hayesville, por ter sequestrado uma menina de 4 anos. Em novembro daquele ano, ele foi transferido para o Hospital Estadual de Milledgeville para testes psiquiátricos. No entanto, ele aproveitou a oportunidade para roubar um veículo e fugiu. A história chocante de Frank estava apenas começando. Depois de sua fuga, ele roubou mais de $6 mil de um banco e posteriormente foi capturado novamente. Em 1972, aos 29 anos, Frank foi solto, mas uma semana depois de ser liberado, ele abordou uma mulher em um posto de gasolina e a forçou a entrar no carro, onde tentou sequestrá-la. A mulher conseguiu escapar e Frank foi preso novamente. Desta vez, porém, ele pagou fiança, mas não compareceu no tribunal na data estipulada e foi dado como fugitivo desde então. Um mandado federal foi emitido para sua prisão, mas ele rapidamente desapareceu e começou a usar nomes falsos enquanto fugia. Até o dia em que ele teve que fornecer o seu nome completo e verdadeiro para a companhia de seguros de vida de Sharon. Após terem descoberto quem ele realmente era, a polícia foi atrás dele. Frank tentou fugir das autoridades, mas logo foi capturado na Geórgia e colocado na prisão para continuar cumprindo sua sentença. Para os amigos de Sharon, eles sentiram que a prisão de Frank era uma forma de fazer justiça à sua morte. Durante o tempo em que fugiu, Frank teria dado Michael ao serviço social, e Michael logo foi colocado no orfanato onde foi adotado por uma família. No entanto, todos ficaram chocados com o comportamento do menino. Michael não falava e apenas gritava e chorava para se comunicar. Frank insistiu que ele era o pai biológico de Michael e, portanto, a criança era frequentemente levada à prisão para visitá-lo. Quando Michael mostrou hesitação em visitar Frank, o que causou estranheza nos pais adotivos do menino, eles decidiram fazer um teste de DNA. Foi então que eles descobriram que Michael não era filho de Frank, e assim a criança não foi mais levada à prisão para visitar o seu suposto pai. Em setembro de 1994, após 4 anos de prisão, Frank foi libertado e passou a perseguir Michael e seus pais adotivos em Oklahoma. Ele sabia que nunca teria a custódia da criança, então ele elaborou um plano para sequestrá-lo. Em 12 de setembro de 1994, Frank apareceu na escola primária de Michael e exigiu ver o diretor, um homem chamado James Davis. Quando eles não deram permissão para ele levar Michael, Frank sacou uma arma e ameaçou James. Michael foi sequestrado e Frank forçou o diretor, que estava sob a mira da arma, a levar os dois para uma área a alguns quilômetros da escola. Lá, Frank amarrou James a uma árvore, o deixando lá, e fugiu com Michael no veículo de James. Quando as autoridades foram avisadas sobre o sequestro, uma busca frenética começou, mas somente 2 meses depois, Frank foi encontrado. Ele estava em Louisville, no estado de Kentucky, que fica a 1.200 quilômetros de Oklahoma. Frank foi preso, no entanto, não havia nenhum sinal de Michael. Mesmo depois de extensas buscas, a polícia não encontrou nenhum vestígio do que havia acontecido com o garotinho, e Frank se recusava a contar. Frank chegou até a dizer aos policiais que não era da conta deles onde Michael estava e que não se importava se alguém amava o garoto ou sentia a falta dele. A primeira de muitas reviravoltas foi revelada durante o julgamento de Frank pelo sequestro de Michael. Em 1995, um ano depois do sequestro, restos de um esqueleto foram encontrados cobertos por trepadeiras em uma área de mata fechada, em Pinellas, na Flórida. Os restos mortais não foram identificados de imediato, mas uma investigação determinou que a vítima havia sido espancada e levado 2 tiros na cabeça. Mais tarde, naquele ano, um mecânico do Kansas comprou um caminhão e dentro dele encontrou um grande envelope cheio de fotografias, 97 no total. As imagens da fotografia mostravam uma mulher que estava amarrada e sendo espancada. O caminhão já esteve em posse de Frank, que o roubou enquanto estava passando pela área em 1994, mesmo ano em que sequestrou Michael. As fotos foram comparadas com os restos mortais não identificados,
e uma ferida na bochecha da mulher fotografada correspondeu a uma ferida igual à do crânio que foi encontrada na mata. Foi constatado que o esqueleto pertencia a Cheryl Começo, a dançarina amiga de Sharon, que estava desaparecida até então. Frank já estava preso por sequestrar Michael, que ainda estava desaparecido. Ele foi condenado a 52 anos de prisão. Ele foi a julgamento novamente, desta vez pela morte de Cheryl, onde ele foi considerado culpado e sentenciado à pena de morte. Mas as fotos descobertas no caminhão revelou algo ainda mais chocante, trazendo à tona outra reviravolta no caso. As fotos mostravam também Frank agredindo outra jovem, só que essas fotos eram muito mais antigas do que as de Cheryl. Ao que tudo indica, Frank gostava de sequestrar mulheres, e enquanto as agredia, ele tirava fotos. Uma investigação se iniciou para identificar essa garota, e é aqui que o caso toma um rumo inesperado. Mas para que vocês entendam melhor, nós temos que voltar um pouco no tempo. Em meados dos anos 70, Frank se casou com uma mulher chamada Sandy Shipman. Nessa época, Frank estava dado como foragido pelas autoridades, por conta daquela mulher que ele tentou sequestrar em um posto de gasolina, no qual a vítima conseguiu escapar. Sandy Shipman era mãe de 4 crianças de 2 pais diferentes. Suzanne e Allison eram do seu primeiro casamento, e Amy e Philip eram do seu segundo. Na época, Frank utilizava o pseudônimo de Brandon Williams. Dessa forma, Sandy não sabia quem ele realmente era. Sandy, assim como Frank, também era fichada na polícia. Ela deixou seus filhos aos cuidados dele quando ela teve que passar 30 dias na prisão após ser pega passando cheques sem fundos. Quando Sandy foi libertada da prisão, ela descobriu que sua casa estava vazia e seus filhos haviam sumido. Frank havia se mudado e levado todas as crianças. Sandy levou anos para descobrir o paradeiro de seus filhos. Ela encontrou 2 de suas filhas, Allison e Amy, morando com um grupo de serviços sociais administrado por uma igreja local. Apesar disso, Sandy não conseguiu localizar a sua filha mais velha, chamada Suzanne, e seu filho mais novo, Philip. Seu filho acabou sendo encontrado posteriormente, já adulto. Philip se apresentou em 2009, acreditando ser o filho de Sandy, e após um teste de DNA, em 2020, sua identidade foi confirmada. Frank, após tê-lo sequestrado, o colocou para adoção, onde ele foi adotado por uma família da Carolina do Norte. Mas o que aconteceu com a filha mais velha de Sandy, Suzanne, é ainda mais perturbador. Após uma breve investigação, descobriu-se que o nome verdadeiro de Sharon Marshall era Suzanne Marie Servais, filha de Sandy Shipman. Frank levou os filhos de Sandy, os dividiu em grupos e os colocou para adoção, mas resolveu criar Suzanne como sua própria filha. Os dois se mudavam com frequência e moraram em vários estados. Frank contou muitas histórias diferentes para as pessoas ao seu redor sobre como ele passou a cuidar da jovem, mas na maioria ele afirmava tê-la resgatado quando ela foi abandonada por seus pais. Nessa época, a jovem atendia pelo pseudônimo de Tanya Hughes, mas no período em que esteve no colégio, ela atendia pelo nome de Sharon Marshall. Sharon foi sequestrada quando criança por Frank, seu próprio padrasto, que a criou e a agredia constantemente. Mais tarde, como eu já mencionei, Frank se casou com Sharon quando ela se tornou adulta. Possivelmente a matou no hospital e em seguida sequestrou seu filho Michael. Os investigadores ficaram pasmos com essas descobertas. Era tão absurdo que não parecia ser real. Em 2014, depois de quase 20 anos de mentiras, Frank finalmente admitiu que muitos já suspeitavam. Ele havia matado Michael no mesmo dia do seu sequestro, atirando 2 vezes em sua nuca. Frank disse que escondeu o corpo do garoto ao longo da rodovia interestadual 35. Uma busca foi feita por toda a área, mas nada foi encontrado. Mais tarde, as autoridades concluíram que o corpo de Michael pode ter sido comido por animais selvagens que habitam a região. Frank Delano Floyd nunca foi considerado culpado pela morte de Sharon, embora muitos acreditam que ele também seja culpado por este crime. Até hoje, ele se recusa a falar sobre a morte dela. Atualmente, com 78 anos, ele se encontra encarcerado na prisão estadual da Flórida, onde aguarda sua execução. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.